Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Vamos começando aí a nossa semana hoje, dia 21 de junho. Começando com língua portuguesa. Mas antes de iniciarmos propriamente dito, quero fazer um lembrete. Nessa semana, nós teremos ainda essa semana e mais a semana que vem de atividades. Porém, na semana que vem eu já vou estar fechando as notas para não deixar para o último dia, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou contar as atividades do bimestre até essa semana, tá bom? Até, no caso, sexta-feira, que vai ser dia 25, se eu não me engano, tá? Então, assim, vocês vão me mandar as atividades até esse final de semana. Por quê? Porque daí eu vou fechar as notas, vou somar quantas atividades deram, quantas cada aluno fez, o valor de cada um e somar, tá bom? As atividades de online, né? Essas aqui que eu passo para vocês, que valem 5 pontos na média, mas os trabalhos, eu passei o trabalho de história, de língua portuguesa, de arte, de ciência, essa semana de matemática, tá? Então, vocês vão passar para que eu possa já somar, ok? História e geografia, o trabalho que vocês devem fazer, depois eu vou fazer um videozinho explicando para que vocês já façam nessa semana também. Vai ser uma coisa bem simples para não ter dificuldade para ninguém, tá bom? Muito bem, vamos lá para a nossa atividade de hoje então. Nós estamos iniciando a unidade 3, um mundo de descobertas. E nessa unidade, como nós vemos aqui em cima, ó, deixa eu colocar aqui, como a gente vê ali em cima, na caneta aqui, ó, aqui em cima, vocês vão perceber aí que nós vamos aprender a importância de ler para pesquisar. Quando a gente tem um assunto que a gente quer descobrir sobre ele, a gente quer aprender mais sobre ele, a gente precisa ler. Sem leitura não existe pesquisa, não existe conhecimento, tá? Então a gente precisa ler e ler muito, tá? Quanto mais a gente lê, melhor a gente lê. Ler textos de natureza científica. Nós já lemos as cantigas, poemas, letras de canção. Agora nós vamos ler os textos de informações científicas, tá bom? Realizar um experimento e fazer anotações e apresentar os seus resultados. Na quinta-feira eu já vou colocar para vocês esse experimento que nós vamos fazer, que é baseado aí na atividade do dia... Deixa só eu achar aqui para vocês. Atividade da página 96, tá? Que é o experimento científico aí sobre os fungos. Então, na quinta-feira eu já vou passar para vocês, para a gente começar essa atividade aí de experimento, tá bom? Aí a gente vai anotar desde o comecinho o que vai, ok? Aqui vocês vão observar bem essa página aqui, que eu vou voltar lá para a primeira. Olha só. O que a gente vê aqui? Dá a impressão que a gente tem aí umas crianças, né? Elas estão com uma lanterninha, dá a impressão que elas estão investigando e dá a impressão ser no fundo do mar essa imagem, não é verdade? Então vamos colocar lá na página anterior que a gente vai responder sobre isso daí. Vamos lá. Na abertura dessa unidade a gente vai ver aí essas duas imagens aí da página 82 e da página 83. A página 83, como nós já vimos, ela dá a impressão de que tem crianças aí no fundo do mar fazendo uma pesquisa. Essa página aqui, a página 82, se a gente observar, dá a impressão que eles estão numa espécie de gramado, né? Uma coisa verde, os galinhos aí dá a impressão que são plantas. Vamos ver a impressão que vocês têm aí. Então, vocês vão responder o que você vê nestas cenas. Então, você vai olhar com bastante atenção, vai dizer o que você está vendo. Você está vendo crianças, o que dá a impressão que essas crianças estão fazendo, que impressão que vocês têm, que lugar é este, né? Onde acontecem essas cenas, tá? Você consegue reconhecer onde as crianças estão? Então, aí na questão 2, vocês vão dizer, você consegue imaginar mais ou menos onde elas estão? Aí você vai colocar a sua impressão. Como seria para você se fosse possível ver e explorar o mundo microscópico? Aí, pessoal, é bem interessante vocês prestarem, observarem, que dá
a ideia de que essas crianças estão ali no mundo microscópico. O que é um microscópico, um mundo microscópico? É algo que a gente não consegue ver a olho nu, mas é usado um microscópio, que é um aparelho onde a gente visualiza as coisas numa visão ampliada. Então, aquilo que era minúsculo, a gente consegue ampliar e ver de uma forma mais aproximada. É claro que a maioria, né, a gente não vai ter aí um microscópio em casa para fazer isso, mas uma ideia que eu dou para vocês, para terem um pouquinho dessa noção, é vocês usarem a câmera fotográfica aí do celular do pai de vocês. Então, vocês podem focar numa imagem e aproximando, né? Se for uma câmera boa, vocês vão perceber a aproximação. Eu gosto de fazer isso, às vezes meus meninos brincam com isso também. Às vezes coloca a câmera focando a pele, assim, né? E aí a gente vai aproximando. O meu celular, ele consegue aproximar sem borrar. Não sei se o celular aí de vocês, se todo mundo vai conseguir fazer isso, mas eu acredito que a maioria dos celulares hoje já faz. Você vai aproximando, você consegue ver as linhas, os fios, de uma forma que você não vê a olho nu, né? Que você olha assim, parece um jeito, mas quando você aproxima, você vê diferente, tá? Então façam essa experiência aí com a câmera do celular aí da família de vocês, tá? E aí você coloca assim, como que você imagina que seria se você pudesse estar ali naquele mundo microscópico, por exemplo, lá no meio das poeirinhas, dos fios de cabelo aqui, né? Como que seria se você pudesse participar disso? Então, coloca a imaginação para funcionar e responda aí. Você é mais um explorador destes mundos de descobertas. Que tal ilustrar você mesmo em uma folha à parte e colar em uma das cenas? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um desenho, né, que represente a você mesmo. Aí vai pintar coloridinho, bonitinho, mais ou menos na proporção aqui, ó, né? Você vai olhar no seu livro e desenhar você mais ou menos na proporção das crianças que estão aí. Aí você vai recortar e vai colar em algum lugar aí da cena, tá bom? E dessa forma você vai se imaginar participando aí dessa pesquisa que as crianças estão fazendo. Vamos para frente, então, para a gente ver o que nós podemos entender mais sobre esse mundo de descobertas, o mundo das pesquisas científicas. E hoje nós vamos aí na página 84, buscando informações. Nós vamos ver aí sobre as manchas coloridas, sobre os fungos, que a gente não consegue ver a olho nu, mas quando aproximado é bem interessante. Vamos lá? Muito bem. Aí na página 84, pessoal, preste bastante atenção, que é importantíssimo que vocês estejam com o livro de vocês na mão, que acompanhem a aula da professora aqui com o livro na mão. Então a professora vai falando, vai mostrando e vocês vão acompanhando aí no livro de vocês para que vocês possam se apropriar desse conteúdo que a gente está estudando, tá? Então acompanhe o vídeo com o livro na mão, prestando bastante atenção. Eu percebo que algumas crianças não estão assistindo aos vídeos completos, porque tem coisas que eu respondo aqui no vídeo e depois a criança me manda de uma forma bem diferente. Então prestem atenção, assistam os vídeos que é importante, tá bom? Buscando informações, preste bastante atenção aí. Primeiro, onde é possível encontrar informações sobre descobertas científicas? Pessoal, onde nós podemos encontrar informações? Quando a gente quer pesquisar sobre alguma coisa, por exemplo, a gente vai falar sobre os fungos. Onde que eu posso achar informações sobre isso? Eu posso pesquisar em sites da internet, eu posso pesquisar em revistas, eu posso pesquisar em livros, em enciclopédias, tá? Então, assim, hoje o que mais a gente usa, na verdade, é a internet, né? Mas eu posso pesquisar nos livros, nas revistas, nas enciclopédias, tá bom? Online tem a Wikipédia, né? Que nos ajuda aí bastante a conhecer sobre determinados assuntos. Você acha que é importante divulgar descobertas científicas? Por quê? Por exemplo, quando alguém vai lá e faz uma pesquisa e faz um estudo sobre um determinado assunto, e aí o que ele faz? Ele guarda isso e fica para ele? Vai resolver? Não. Por quê? Porque ele aprendeu, mas ninguém mais vai se beneficiar disso. Então, a importância de quando os cientistas, quando os pesquisadores fazem um experimento, divulgam isso em sites, em revistas, em livros,
É importante porque isso dá o acesso à informação às pessoas que não fizeram o experimento, mas que têm interesse sobre o assunto também. Então, é importante a divulgação para que haja aí um pleno conhecimento de todos quantos se interessem pelo assunto pesquisado. Observe a imagem a seguir. O que você percebe de diferente nos alimentos? Quando a gente olha aí, por exemplo, a laranja, a gente olha aqui uma abóbora, o que a gente está vendo diferente aí? Então, vocês vão escrever o que vocês observam de diferente aí nessas imagens. Por que você acha que isso aconteceu? Por que você acha? Por exemplo, eu acredito que vocês vão dizer que o que percebe de diferente são essas manchas brancas, esverdeadas ou azuladas que aparecem aí nos alimentos. Por que você acha que isso acontece? Quando a gente deixa uma planta, uma verdura, deixa uma comida... Por exemplo, se você deixar uma comida numa vasilha lá e esquecer, digamos, um arroz. Você fez um arroz e aí deixou numa vasilhinha lá para jogar fora depois e aí você esqueceu daquilo. Quando passar alguns dias que você for lá ver, você vai perceber que ela tá cheia de cabelos, é como se fosse um monte de cabelos, né? Assim para cima. Então ela mudou, ou seja, ela teve a formação de fungos, né? Por que acontece? Porque a forma de deterioração dos alimentos vem através destes fungos. Então, preste bastante atenção. Leia a seguir um artigo de divulgação científica sobre fungos publicado na revista Recreio e verifique se o que você e seus colegas pensaram se confirmou. Por que vocês acham que acontece? Aí vocês vão colocar a impressão. Agora a gente vai ler o texto e aí vocês vão confirmar se estava certo ou não. Então, antes que vocês assistam a continuação, respondam aqui a questão por que você acha que isso aconteceu, para que depois você possa comparar se o que você acha de fato era o que era. Então, preste atenção. Aqui nós temos aí, ó, o fungo mostrado na abóbora é parecido com flocos de algodão. Aqui. Já aqui na laranja, a laranja de coloração diferente foi contaminada por fungos. De repente bate uma fome. Olha só, isso aqui é parte do artigo científico, tá, gente? Que é destinado ao conhecimento das crianças mesmo. Então, ele é feito de uma forma bem prática e informal. De repente bate uma fome e você dispara até a cozinha para preparar um sanduíche, devorar uma fruta ou atacar o restinho da sobremesa que ficou na geladeira. Aí, descobre uma mancha verde ou esbranquiçada no alimento. Você pode desistir desse lanche. A comida está embolorada, tá? Preste atenção, pessoal. Estes fungos, eles são prejudiciais à saúde. Então, quando você vai pegar uma fruta, ou um queijo, ou uma comida, alguma coisa, mesmo estando na geladeira, mas que esteja com essas cores diferentes aí, com esses bolor, né? Que são esses embolorados aí, são os fungos, a gente não deve consumir, porque eles vão fazer mal pra gente, tá bom? E alguns são até muito perigosos, então a gente tem que ter cuidado, tá? Às vezes, eu vou lá e corto, né, a casquinha ali como o resto, mas ele já penetrou porque ele veio ali de dentro pra fora, tá bom? Então, tome bastante cuidado quanto a isso. Vamos pra próxima. Olha só, bolor de muitas cores, preste atenção aí. O bolor é formado por fungos, que são seres microscópicos que existem no ar. Eles encontram umidade e nutrientes em alimentos que possuem bastante água, como frutas, pães e queijos, e aí passam a se reproduzir rapidinho. Quando começam a se multiplicar, eles ficam visíveis na forma de manchas esbranquiçadas, verdes ou azuis, amarelas, pretas ou vermelhas, dependendo do tipo de fungo. Muitas parecem até aveludadas. Então, pessoal, preste atenção que estes fungos, eles começam a existir na forma microscópica, que a gente não enxerga a olho nu. Quando ele chega a aparecer esse bolor aqui, essas manchinhas, é porque a coisa já tá tomada toda, né? Então, se aparece, é jogar fora. Por quê? Porque se chegou a ver com o olho nu, é porque ele já está todo comprometido, tá? Porque eles começam em nível microscópico, que a gente não consegue enxergá-los facilmente, tá?
nem animais, nem vegetais. Os fungos são seres vivos, tá? Mas eles não fazem parte do grupo dos vegetais e não fazem parte do grupo dos animais. Eles formam um time só deles. Há milhares de tipos de fungos na natureza e todos precisam de um lugar úmido para sobreviver e crescer. Pode ser num ambiente quente ou frio, por isso às vezes acontece de um alimento embolorar mesmo quando está na geladeira, tá? Então, os fungos, eles existem, eles vão sobreviver tanto no frio quanto no quente, mas eles dependem da umidade. Por exemplo, se a gente fica aí, digamos, né? Todos os dias antes de dormir, toma banho e vai dormir, e lava a cabeça e vai dormir com o cabelo molhado. Aí você deita, né, sobre o cabelo molhado e fica. Aquela umidade ali, em contato com o aquecimento ali do travesseiro, tudinho, corre-se o risco de começar a gerar fungos, né, assim no pescoço, na cabeça, às vezes dá coceira, às vezes pode até dar queda de cabelo ou tipo uma alergia na pele. Então são fungos que vão existindo, ou você ficar com uma roupa molhada há muito tempo, né, pode gerar fungos aí em determinadas partes do corpo, ok? Então, em roupas, né, se você deixar uma roupa molhada, por exemplo, se deixar uma roupa, aqui eu tenho uma máscara, né? Se eu pegar essa máscara sequinha e guardar lá num lugar que ela esteja sequinha, né? Ela vai ficar guardada, tudo bem. Mas se ela estiver úmida e eu colocar ela lá num lugar e essa umidade continuar, com o passar do tempo eu vou olhar e vou perceber umas manchas. Por exemplo, olha só. Aqui eu tenho uma outra máscara que já não pode mais ser usada, tá vendo? Não sei se dá pra ver na câmera, mas ela criou umas manchinhas aqui assim. Por quê? Porque usou, né? E deixou lá no cantinho, ela úmida, ficou lá sem lavar, demorou pra lavar, então ela criou esses fungos e esses fungos mancharam, tá? É preciso ter muito cuidado. Então a umidade, ela é o fator principal pro aparecimento desses fungos, tá? São seres vivos, não são vegetais, não são animais, mas que existem, que dependem do oxigênio e dependem da umidade para progredir, tá? E que às vezes podem ser muito prejudiciais à saúde. Fungos por toda parte. Os bolores também podem aparecer em livros, sapatos, armários. Então é preciso manter tudo limpo e ventilado. Tem que circular ar para evitar pontos de umidade. Afinal, os fungos estão no ar em busca de um bom lugar para repousar e se multiplicar, tá? Quanto mais umidade, quanto menos ventilado, menos ar circulando, maior a chance de aparecerem aí os fungos e trazerem sérios problemas, tá bom? Vamos para frente. Então, assim, nessas duas páginas, nas páginas anteriores que nós estudamos aqui, quase não tem nada para responder, pouquinha coisa, só no início lá da página 84, da página 82, mas no geral não tem muita coisa. Agora a gente vai fazer aí uma compreensão desse texto que nós lemos. Esses textos que lemos aí na página 84 e 85 são textos de uma publicação de um artigo científico que está falando sobre os fungos. Num artigo que foi mais voltado numa linguagem mais própria, né, à compreensão aí das crianças. Responda: que relação existe entre o título e o tema do texto, né? Qual a relação? O título do texto, manchas coloridas, certo? Se você voltar na página 84, você vai ver isso. Manchas coloridas é o título do texto. O assunto do texto foi o aparecimento dos fungos. Qual é a relação que existe entre um e outro? Então, formule uma frase aí que faz a relação entre um e o outro. Tipo, identificar, né? Identifique aí que esses bolores, manchas coloridas, né? Essas manchas coloridas são os fungos
que podem aparecer de cores diferentes, brancas, vermelhas, pretas, azuis, verdes, dependendo das condições, tá? Então, as manchas coloridas são os aparecimentos aí dos fungos. Coloque aí na palavra de vocês. Esse artigo foi escrito para crianças ou para adultos? Como você descobriu isso? Este artigo que nós lemos aí, você acha que ele é um artigo que foi feito para os adultos? Focado no público adulto ou focado no público crianças, né? A gente vê que ele foi feito aí para crianças. Por que a gente percebe isso? Porque ele está numa linguagem mais clara, né? Por exemplo, primeiro o título da revista, né? Que é a revista Recreio. E a linguagem utilizada, né? Como a gente vê lá, por exemplo, de repente bate uma fome, dispara até a cozinha. São formas de falar mais próprias das crianças. Aí tem os coloridos também, então é a forma que apresenta aí para as crianças, ok? Qual a finalidade desse artigo? Qual a finalidade desse artigo, né? Ele está falando sobre o quê? O que esse artigo falou? O que ele trouxe para nós? Ele trouxe as informações sobre os fungos, como eles se reproduzem, como eles são e como identificar uma comida contaminada por estes seres, né? Estes fungos, tá? Então, sobre qual a finalidade? Falar sobre o que eles são, como eles aparecem, como a gente pode identificar e o que a gente deve fazer quando acontece, né? Ou seja, descartar estes alimentos que recebem aí esses fungos. Há no artigo palavras que você não conhece? Quais? Escreva. Então, você vai olhar lá para o artigo, isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Você vai ler o artigo de novo, ler cada parte dessa aí da página 84, da página 85. Procurar alguma palavra que você não conhece, vai escrever aqui a palavra e em seguida você vai colocar o significado delas, tá? Quais são? Então, você vai dizer, tem alguma palavra? Sim ou não? Quais palavras? Aí você vai dizer quais são essas palavras. Depois, releia o trecho em que as palavras aparecem e tente descobrir o significado. Depois, se necessário, consulte o dicionário para você saber aí o significado daquela palavra que você não conseguiu identificar o significado dela, tá bom? Na questão 4, releia um trecho do artigo. De repente, bate uma fome e você dispara até a cozinha para preparar um sanduíche, devorar uma fruta ou atacar o restinho de sobremesa que ficou na geladeira. Aí, descobre uma mancha verde ou esbranquiçada no alimento. Pode desistir desse lanche. A comida está embolorada. O que a gente vai ver aí? Antes de tratar do tema do artigo Manchas Coloridas, a autora escreve como se estivesse narrando as ações do leitor, certo? Então, antes dela falar o que são as manchas coloridas, ela escreve um texto como se fosse uma historinha, né? Do leitor, que ele tá lá e de repente ele deu fome, ele correu para a geladeira, parapá. Marque a alternativa adequada. A intenção da autora ao começar o artigo desta forma ela começou narrando como se o próprio leitor estivesse fazendo aquela sequência de ações ali. Primeiro, qual que era a intenção dela? Era deixar o leitor com vontade de comer sanduíche? Será que a intenção da escritora, né, da autora, era despertar a fome nas pessoas? Segundo, envolver o leitor no texto. O objetivo era fazer com que o leitor se sinta envolvido, se sinta atraído a ler o texto. Ou não dar pistas ao leitor de que ela vai falar sobre fungos. Será que a intenção dela era não dar pista que ela ia falar sobre fungos? Acho que não, né? Então a gente percebe aí que o objetivo dela era o quê? Envolver o leitor no texto, era chamar a atenção da criança que estivesse lendo para que pudesse desejar ler mais, tá bom? Vamos para outra página. Muito bem, aqui na página 87, que é a última de hoje. O que é uma comida embolorada? O que é uma comida embolorada, pessoal?
é uma comida que tem bolor, ou seja, que tem mofo, que foi contaminada por fungos, tá? Em que ambiente os fungos se desenvolvem? Em ambientes quentes ou frios, contanto que sejam úmidos, tá? Os fungos vão sempre se desenvolver em ambientes úmidos, tá? Que tenham que sejam molhados, né? Que tenham umidade, tá? Pode ser quente ou pode ser frio, ok? Vamos para a próxima. Marque a alternativa adequada. Os fungos se desenvolvem apenas em alimentos? Pelo que nós vimos aqui, o que vocês acham? Preste atenção no restante da aula que a gente teve. Os fungos, eles aparecem só em alimentos? Sim ou não? Marque aí o que você entendeu. Se você não entendeu, volta lá atrás e veja de novo. Sublinhe no artigo o trecho que justifica a sua resposta. Então, você vai lá no artigo, na página 84 ou 85, vai ver qual a parte do texto que justifica a resposta que você teve e você vai, então, sublinhar, fazer uma linha abaixo. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Os fungos são seres vivos e fazem parte do grupo dos vegetais? Pelo que nós vimos aqui, os fungos são vegetais? Verdadeiro ou falso? Se você acha que é verdadeiro, coloca um V. Se você acha que é falso, coloque um F, tá? Os fungos estão no ar por toda parte? Os fungos estão aí no ar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os armários onde guardamos objetos, roupas, livros devem estar sempre ventilados e livres de umidade. Para proteger contra os fungos, devem estar limpos, ventilados e livres de umidade. Certo ou errado? Para que não tenhamos fungos. Coloca aí. Agora, transforme a alternativa falsa em verdadeira, reescrevendo a frase. Então, preste atenção que lá nós só temos uma alternativa que é falsa, as outras duas são verdadeiras. Então, agora você vai escrever aquela que você marcou como falsa, você vai escrever aí como ela ficaria se ela fosse verdadeira, tá bom? O conhecimento é algo vivo e em movimento. Quando lemos um artigo de divulgação científica, passamos a saber mais sobre algum assunto, mas às vezes surgem dúvidas que nos instigam a prosseguir pesquisando, não é mesmo? Às vezes a gente lê um artigo, conhece sobre um determinado assunto, mas às vezes ainda ficam dúvidas, então a gente tem que continuar a nossa pesquisa, tá bom? Estude, pesquise, seja curioso sobre os assuntos, ok? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã.